Boa noite. Boa noite. Que nós possamos estar juntos com os nossos amigos e irmãos espirituais para esse bate-papo da noite. Vim pensando o que eu iria trazer hoje, nessa primeira palestra de 2011, e esse ano promete. Promete por quê? Porque todo ano promete, sempre nós vamos começar um ano novo, sempre a gente vai aprender coisas novas, sempre nós vamos ampliar a nossa consciência. E parece que uma das nossas propostas de estarmos encarnados é ampliar a nossa consciência, ampliar o nosso conhecimento, ampliar a maneira de ver as questões que estão acontecendo conosco e com o planeta. E eu tenho sempre dúvidas, porque eu acredito que uma das questões mais importantes para a gente aprender é saber fazer perguntas, é aprender a perguntar. Outro dia, eu acordei um pouco mais cedo no final de semana e na TV não tem quase nada. Aí voltando, existem muitos canais hoje dos nossos irmãos ditos crentes que fazem palestras. Eu tinha lá um pastor americano falando com a tradução, aquela coisa empolgada, e impressionante como achei interessante a conversa dele. Porque ele falava da questão do sucesso, também do sucesso financeiro, mas o sucesso como pessoa, isso podia ampliar. E ele deu dicas lá no livro que ele estava promulgando lá, dicas, e uma das dicas me chamou muita atenção. Ele falou assim: quando perguntam para mim o que eu faço, uma das coisas que ele falou, meu pai tem 98 anos, nunca foi no médico, isso achei ruim, 98 nunca ir no médico, é um problema, mas tudo bem. Mas ele faz meditações e orações durante 4 horas por dia. E ali ele consegue entrar, num padrão vibratório que provavelmente ele mesmo vai se curando. E falou que uma das coisas interessantes que ele dizia que para nós podermos ter o sucesso é nos tornarmos aprendiz o tempo todo. Quando pergunto para mim, ele falava, o que eu faço? Eu falo, eu sou estudante. Estudo a vida, estudo as pessoas, estudo as coisas que acontecem. O tempo todo sou estudante. E essa atitude, que é uma atitude que nos liga à humildade, justamente o oposto do grande flagelo que é o egoísmo, a atitude de que eu nunca vou saber tudo. Aliás, os espíritos foram muito claros para nós, dizendo que o que a gente sabe aqui no planeta é muito pouco. Num planeta ainda muito inferior, que ainda precisa evoluir muito, fora dos outros mundos mais avançados, o que a gente sabe aqui é muito pouco. Mas nós, muitas vezes, nos arvoramos de que sabemos tudo, já sabemos as coisas. E achei interessante a atitude de estudante, de aprendiz, o tempo todo. E uma maneira de aprender é que nem a criança. A criança tem uma fase da idade que ela começa a entrar nos porquê. Sabe a ver? Mas por que é isso? Por que é aquilo? Por que tudo, Porque ela está construindo ali uma bagagem de crenças, de informações, então pergunta tudo. Por isso que nós precisamos nos tornar crianças, como o próprio Cristo diz, principalmente na questão de aprendiz. Estar sempre aberto a aprender. O que eu posso aprender com tal situação, com as pessoas, com as situações que acontecem na minha vida? E aí, aprender, perguntar, mas perguntar para quem? Para quem que eu vou perguntar? Muitas vezes eu vou perguntar para uma pessoa que, entre aspas, sabe ou tem menos experiência que eu, ela vai poder me ajudar, mas às vezes não vai poder me ajudar. Então eu busco sempre assim, para quem eu vou perguntar? Das coisas que acontecem comigo, no meu cotidiano, na minha vida, no meu corpo, na minha essência, para quem que eu vou perguntar? Então tem um momento que a gente não sabe para quem perguntar, porque a gente precisa ter uma sensação que eu vou perguntar para alguém que sabe mais que a gente. E nós então precisamos buscar referências. Eu às vezes tenho uma dúvida lá sobre a minha profissão, eu entro num livro de medicina, ou eu entro na internet, vou buscar uma referência, um estudo, alguém que já fez um trabalho em cima daquilo. Então alguém que já tem mais experiência. Mas tem muitas coisas no nosso cotidiano que a gente não sabe para quem perguntar. Se a gente perguntar tudo para o Carlinhos, coitado, o Carlinhos vai responder, mas ele não vai ter tempo. Vai perguntar tudo para a dona Marlene, ela responde, mas ele não vai ter tempo. E a gente então precisa ter referências. Quando nós buscamos referências, nós buscamos então teoricamente alguém que nós acreditamos que tem mais conhecimento que nós. Como Kardec. Kardec, um estudioso, professor,
Bom, eu preciso perguntar. E aí, quando ele começou a ter a comunicação, não diretamente, mas indiretamente com as médiuns, ele começou a perguntar para os espíritos. E os espíritos então começaram a trazer respostas. Espíritos que têm uma experiência muito maior que a nossa, que têm uma visão ampliada. Por isso que nós, espíritas, como os católicos podem buscar, claro, no Evangelho, nós também temos os nossos livros, que são referências que os espíritos trouxeram para a gente. Ah, eu não sei por que acontece tal coisa. Para quem eu vou perguntar? Não sei. Ué, vou lá buscar no Evangelho. Quem não teve uma dúvida qualquer, pegou o Evangelho, abriu ao acaso, e quando leu, falou, nossa, né? Como é que é? Usaram isso agora aqui, eu nunca tinha visto, porque é uma resposta para a gente. E uma das dúvidas que eu venho tendo agora, talvez vocês não, mas eu venho me perguntando e venho tendo, eu falo, bom, o que está acontecendo com o nosso planeta? E aí nós começamos a ver as coisas que estão acontecendo, né? As inundações, os soterramentos, que nós vamos chamar então de flagelos, que são coisas que acontecem no nosso planeta. E eu então perguntei, mas como é que é isso aí? O livro dos Espíritos, no capítulo 3º, o livro 3º, são ditas as leis morais. Isso, o que são leis? Constituição. O Brasil não tem a Constituição? Nós temos nossa Constituição. Aliás, a nossa Constituição tem tanta coisa, que fica desconstituída de vez em quando, né? Às vezes, uma lanterna acesa não está no livro dos Espíritos. Vou perguntar para vocês, do carro DRT 5107, um C3. Se for de alguém daqui, precisa apagar a lanterna, senão... Então, nós precisamos então buscar as leis, que é a Constituição. Nos Estados Unidos a Constituição é menorzinha, é mais fácil responder. Aqui acho que o pessoal foi fazendo para ficar bem confusa, para poder dar bastante abertura. Mas os Espíritos nos trouxeram a Constituição, que eles chamam de leis morais. Dentro das leis morais, tem o capítulo da destruição. Ué, destruição? Mas precisa destruir? Precisa. Precisa destruir para reconstruir. Olha que coisa interessante. Me chamou a atenção. E dentro desse capítulo de destruição, tem lá flagelos, os flagelos destruidores. Olha que interessante. Então, se você depois quiser ler mais a fundo, a partir da pergunta 737, dos flagelos destruidores. Eu trouxe aqui algumas coisas para a gente conversar. Porque eu acho que todo mundo fica, né? Puxa, mas por quê? Ontem choveu aqui na Zona Leste e o pessoal já estão comprando barco, né? Escafandro, sei lá o que está. Como é que vai ser? Os esotéricos estão dizendo que um alinhamento dos planetas vão trazer um tipo de situação diferente, né? Alguns estão achando que 2012 vamos acabar tudo. Tem gente já fazendo dívida para 2013, já faz dívida para 2013, compra agora. Então não vai precisar pagar mesmo, né? Não é bem assim. Então é importante que nós espíritas tenhamos uma referência mais estruturada, baseada na espiritualidade, que trouxe já todas as respostas. Então, poucas coisas que acontecem conosco não tem respostas. Eles já foram colocando, que a gente lê pouco, estuda pouco, mas é interessante. Olha a pergunta 737. Kardec pergunta, com que objetivo os flagelos destruidores atingem a humanidade? Para fazê-la progredir mais depressa. Olha que interessante. Então o flagelo é para fazer progredir mais depressa. Então uma destruição faz uma mudança naquela situação para progredir mais depressa. Ele vai dizer assim, no final da pergunta, esses aborrecimentos são, na maior parte das vezes, necessários para fazer chegar mais rapidamente a uma ordem de coisas melhores e realizar em alguns anos o que exigiria séculos. Então, muitas vezes, nós vamos passar por situações de flagelo para que haja uma rapidez. Ora, existem algumas doenças que o médico fala, olha, essa doença aqui é uma doença grave, está degenerando, uma infecção, nós vamos precisar fazer uma cirurgia. Isto é, vamos ter que abrir, tirar o que está ali trazendo um problema para poder regenerar. Porque se deixar sozinho, o corpo não vai conseguir regenerar. Estas feridas, muitas vezes, que as pessoas têm, que estão ali infeccionando, a pessoa não melhora. Então você tem que flagelar, você tem que ser mais incisivo, tem que aparentemente destruir.
um apêndice supurado, um apêndice que se você não faz uma intervenção cirúrgica rápido, ele supura, leva a pessoa à morte. Então, um flagelo, tanto de ordem, digamos assim, planetária, quanto de ordem pessoal. Porque todos nós passamos por flagelos pessoais, por dificuldades familiares, dificuldades de doença, dificuldades profissionais, que são nossos flagelos pessoais, que estão nos ajudando a progredir. Então nós podemos olhar o macro e o micro. Claro que na hora da dor, da dificuldade, a gente não consegue ter essa visão mais amplificada. E Kardec então continuou instigando. A providência não poderia empregar para o aperfeiçoamento da humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Poxa, não podia quebrar um galho para a gente, né? Dar uma de brasileiro, dar um jeitinho, precisa ser desse jeito? Os espíritos responderam, sim, claro, pode, e os emprega todos os dias, uma vez que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Isto é, nós temos o conhecimento. Quando perguntaram em outro lugar no livro dos Espíritos, onde estão as leis de Deus? Resposta dos Espíritos, na consciência. Isto é, todos nós temos as leis de Deus na consciência. Se nós conseguíssemos parar para fazer um mergulho interno e fazer as perguntas, nós teríamos as respostas, né? Nós teríamos a intuição, a sensação. Alguns dizem que é a voz do coração, alguns dizem que é a voz do eu superior, mas todos nós. Dizem, inclusive, alguns esotéricos, que esta revolução, entre aspas, essa mudança que está havendo no planeta, ela vai ser inclusive para que nós possamos nos aprimorar na nossa paranormalidade, na nossa mediunidade, na nossa intuição. Essas coisas vão mexer, porque o campo magnético da Terra vai ser mexido. Ah, mas é porque vai destruir? Não, já está se provando, já se tem cientificamente mostrando que houve mudança no eixo da rotação da Terra em alguns graus, poucas coisas, mas que isto vai mudar o magnetismo. Ora, Polo Norte e Polo Sul, campo magnético, se começa a mudar, muda o magnetismo. E nós estamos sob efeito do magnetismo terrestre. Como que esse magnetismo vai mexer com a gente? Vai mexer. Então daqui para frente, prestemos atenção. Comecemos a ter mais sensações diferentes, intuições, graças a Deus. Nós aqui, pelo menos presentes, estamos em busca de perceber a nossa intuição. Fazer o curso de mediunidade, cada vez vai ser mais importante para aprender quando um pensamento é meu, quando não é. Kardec perguntou para os espíritos, os espíritos influenciam a gente? Os espíritos responderam, muito mais do que vocês pensam. Na maioria das vezes, eles vos dirigem, que nós somos dirigidos mentalmente. Depende da minha sintonia, depende quem eu ouvir, vai me dirigir para um lado ou para o outro. A hipnose do mundo espiritual sobre nós é muito maior do que nós pensamos. Então o que faz a hipnose? Faz a gente ficar reagindo. A gente não age às vezes, muitas vezes, por consciência plena. A gente age meio na reação, na indução. Ora, estamos aqui necessitados de acordar. E a proposta é, podemos acordar por bem, quando a gente conhece o bem e o mal. É o homem que não tira proveito disso. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazer-lhe sentir a sua fraqueza. A doutrina espírita tem uma premissa que a ciência também fala. A programação neurolinguística, que é um estudo de como o cérebro funciona, diz que nós podemos progredir pelo prazer ou pela dor. Isto é, motivação. Muitos de nós somos motivados em busca do prazer. Não, eu quero emprego novo, porque eu vou estudar, porque eu quero emprego novo, porque eu quero melhorar isso, eu quero melhorar aquilo. Eu venho no centro, porque eu quero ampliar minha consciência. Ou motivados pela dor. Por que você está aqui no centro? Ah, porque eu fui mandado embora. Ah, porque eu fiquei doente. Ah, porque eu tive um problema em casa, etc, etc, etc. Qual motivação nós vamos precisar?
Todos nós precisamos de motivação, isto é, motivo para... Pergunte-se, por que eu faço as coisas na minha vida? Eu faço por um motivo, porque eu quero crescer, porque eu vou buscar, ou porque tem uma dor me empurrando e eu acabo tendo que fazer? Então você fala assim, olha, vai ter um curso aqui na Casa Espírita, um curso, vamos fazer um trabalho, um estudo. Ah, tá bom, vem aí, 10 gato pingado, que se inscreve. Aí você fala, olha, vai vir um médium aí fazer cirurgias espiritual, lota a rua, tem que vir um DSV, tudo. Qual é o motivo? Ah, eu quero me livrar da dor. Mas você não quer aprender? Porque, não, isso aí depois eu vejo. Me tira a dor primeiro. Nós somos motivados. Eu muitas vezes vejo, por que eu precisei ter dor? Porque eu não consegui perceber um motivo de crescer antes de vir a dor. Então a dor vem para me dar um outro motivo mais forte, né? A gente tem um motivo legal, vai buscar, não aceita, não ouve. Aí o motivo vem, por isso que está na 738. Na 738A. Mas nesses flagelos, o homem de bem morre com o perverso? Isso é justo? Olha que pergunta interessante de Kardec. Kardec sabia uma coisa filosófica fantástica. Ele sabia fazer perguntas. Nós não sabemos fazer perguntas. A gente não sabe fazer pergunta. Se nós parássemos para pensar, o mais difícil é fazer pergunta, porque a resposta vem. Como eu falo do Google, né? O Google é o seguinte, se você não sabe lá fazer a pergunta, vem um monte de coisa que fala, não é isso que eu quero. Aí ele manda lá, refine a sua pergunta, né? Até o seu Google ensina a gente a fazer pergunta. Então a gente vai refinando, até uma hora, agora fiz a pergunta certa. Nós não sabemos fazer perguntas, nem para o nosso anjo da guarda. Eu acho que a gente faz umas perguntas e ele fala, refina, amigo, refina. E ele refina, e a gente não faz nada, e não entende, e continua fazendo a mesma pergunta. Por que eu sou infeliz? Por que eu sou infeliz? Ele fala, refina a pergunta que eu te explico. E a gente só faz a mesma pergunta. Ué, faz uma pergunta diferente. O que falta na minha vida eu fazer para que eu seja feliz? Opa, essa pergunta é melhor. Aí eu vou te dizer o que falta, vou te intuir, você vai sonhar e tal. Fazer perguntas, a gente não sabe fazer. E aqui ele perguntou. E aí eles responderam, olha, durante a vida, o homem sujeita tudo ao seu corpo. Quer dizer, enquanto nós estamos vivos, o nosso corpo, nós somos dominados, entre aspas, pelo nosso instinto, pelo nosso corpo. O nosso corpo nos comanda. Então tudo está de acordo com o instinto. Tudo, o mais importante é a parte carnal, entre aspas, porque é ela que nos aflige, ela que nos faz ter dor, faz ter sofrimento. Mas, ele diz aqui, após a morte, pensa de outro modo. E como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Acho tão interessante, né? Eles falam isso porque eles estão do outro lado de lá, né? Tudo desencarnado. Imagina, não liga para o corpo, né? É o corpinho aí, pode jogar fora. Mas a gente fica aqui nesse conflito. Claro que eles estão querendo ampliar nossa consciência, porque nós nos preocupamos com o nosso corpo, é natural, do nosso instinto, da nossa materialidade, do nosso instinto de sobrevivência. Não. Mas eles estão pedindo para que a gente não coloque tanta atenção assim ao corpo, porque a vida é curta. Como fala, os sofrimentos que sentir por alguns meses ou alguns dias não são nada, são um ensinamento para vós e servirão no futuro. Isto é, nós ainda vivemos num planeta que o sofrimento faz parte do nosso aprendizado. E se você conhecer alguém que não sofre, você por favor me apresenta. Porque eu estou louco para conhecer alguém que fala, eu não sofro. A pessoa tem muito dinheiro, não sofre. Sofre. A pessoa tem pouco dinheiro, não sofre. Não tem jeito, nós vivemos um planeta que o sofrimento faz parte do processo. Porém, como existe o processo de transição, eu entendo que cada vez que a gente olha o sofrimento de uma outra maneira, o sofrimento também se transforma. Isto é, quando eu consigo enxergar o sofrimento como um processo de aprendizado, naturalmente ele muda a vibração, diminui o sofrimento. É uma coisa maluca, né? Quer dizer, então se eu olhar para o sofrimento de outra maneira, ele pode não ser mais o sofrimento. Ele continua sendo sofrimento de acordo com uma visão. De uma outra visão, ele não é mais sofrimento. Modificar a visão. Não foi Jesus que falou? Por acaso eu sou mau porque o teu olho é mau? Isto é, o jeito de olhar é que você vai ter o sofrimento ou não. Então se você quiser fazer um teste com você mesmo, pega alguma coisa que você está sofrendo e tenta imaginar, olhar sobre um outro ângulo, sobre outra visão,
sobre outra perspectiva. E quem sabe você vai perceber que isso talvez não seja tanto sofrimento, porque os espíritos estão dizendo isso para a gente. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo compõem o mundo real. Eles estão então dizendo para aqui o seguinte: olha, você está muito sujeito ao corpo, à materialidade, à instintividade, mas o mundo real é o mundo espiritual. Então se você vai sofrer aqui, vai ter um problema lá, etc., tudo bem, a gente sabe que você vai sofrer, mas isso depois que você desencarnar, você vai ver que, quem sabe até você vai poder agradecer. Porque eu já tive pessoas que, por exemplo, agradeceram um câncer que tiveram, porque a vida delas ficou tão melhor depois que elas tiveram câncer, que elas agradeceram. É complicado falar isso aí, né? Fala, puxa, vou agradecer? Não, na hora, claro que não. Depois que passou, o flagelo que dá na pessoa, o sofrimento, a mudança que ela tem que ter da perspectiva de vida é tão intensa, que ela muda de patamar. Quer dizer, ela vai para um novo mundo, muitas vezes regenerado. E aí ela fala, graças a Deus eu tive um câncer. Mas que coisa maluca, mas eu já ouvi. E eu também já fiz pessoas falarem isso aí, porque elas melhoraram tanto depois da doença, que a gente vai levando elas a pensar, e falar, realmente, eu sou outra pessoa, eu vivo muito melhor. Graças a Deus eu tive aquela doença. Graças a Deus nós pudéssemos ter a mudança sem a doença. Mas a doença vem como um flagelo de progresso. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos são menos vítimas. Realmente, né? Então, teoricamente vai morrer o perverso e a vítima que não tinha nada a ver com aquilo estava lá, né? Então a gente precisa hoje pedir para o anjo da guarda, falar, escuta, até para eu não ficar no lugar errado na hora errada, sabe aquela coisa, né? É um bom pedido, né? Quem sabe a nossa intuição vai nos deixar no lugar certo, na hora certa. Mas eles respondem, se considerasseis a vida como ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Olha que interessante, porque aí nós vamos começar a ter uma espécie de conflito. O meu instinto, entre aspas, conflituando com o meu espírito. Porque o meu espírito sabe que a vida é passageira. Tem aquele velho ditado, né? Aliás, tirando o motorista e cobrador, tudo é passageiro. Vocês sabem disso, né? Hoje não tem mais cobrador, né? Eu sou do tempo que tinha cobrador no ônibus ainda. Olha, eu estou ficando velho. Então, eles estão pedindo para a gente ver o quê? Olha, tudo bem, é claro que a vida é muito importante, mas nem tanto assim. Essas vítimas encontrarão numa outra existência uma grande compensação para seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem se lamentar. Aqui que eu acho fundamental o que eles falam. Como nós vamos sofrer, entre aspas, sem se lamentar? Difícil, porque se você tem uma dor, você fala, está me doendo, está doendo aqui, está doendo. Mas se a gente um dia conseguir olhar aquela dor, transformando ela num processo de conhecimento, de experiência, de aprendizado, naturalmente essa dor vai diminuir. Em essa dor diminuindo, naturalmente, eu vou me queixar menos, me lamentar menos, porque eu vou ter naturalmente, o meu corpo vai gerar as próprias endorfinas, isto é, a própria morfina interna diminui a dor. Hoje foi muito interessante, porque uma moça vem, depressão de 8 anos, 10 anos, sei lá quanto tempo, e muita coisa, não sei o quê, e entra a conversa. O depressivo, o que ele é? Principalmente, das coisas que eu já falei aqui, mas uma característica é, o depressivo não tem perspectiva de futuro, ele não consegue ver futuro. E eu pedi para ela fazer um exercício com ela. O exercício eu pedi o seguinte, olha, você teve um processo traumático assim? Ela falou, eu lembro, tive um trauma, passei um susto muito grande numa inundação, não sei o quê. Bom, uns dias depois ela ficou diabética. E o diabetes, como as outras doenças, tem sempre um fator psicossomático. Aí depois que conversamos, eu pedi para ela, faça um exercício. Imagine-se voltando, como se você fosse o seu anjo da guarda, agora voltando lá, no momento de terror que você passou.
Todo mundo aqui já passou um susto, né? Dependendo do tamanho do susto, mais atinge o corpo, menos atinge o corpo. Falei para ela, então mental, você volta lá, no momento que você está no terror. E você, como anjo da guarda, vai agora acalmar você. Falei, é o seguinte, eu estou aqui, vindo do futuro, não vai acontecer nada com você. Não vai encher d'água, você não vai morrer afogada, não vai cair o telhado na tua cabeça, porque eu estou aqui do futuro. Vai conversando, vai passando calma para você mesmo. Nós podemos fazer isso, nós podemos falar conosco mesmo, o nós do passado, o nós do passado, nós podemos. E quando eu falo com o eu do passado, o trauma que ficou marcado e registrado, ele pode ser diluído. Por isso que muitas pessoas falam, regressão? Não, um processo regressivo no sentido de você ir lá e dar novo significado para aquilo, e fazer a pessoa no momento, então você pode, todo mundo pode fazer sozinho. Eu quero conversar, eu tive um trauma aí, vou conversar comigo mesmo no passado. Ela gostou da ideia, já começou a pensar, puxa, porque o trauma ficou gravado, virou diabetes. Vamos diminuir, quem sabe fica mais fácil de lidar com diabetes, fica melhor de lidar com isso aí. Volta lá e seja seu anjo da guarda. Vai lá lhe passar otimismo, firmeza, que você vai melhorar daquilo. Quantas vezes nós não ficamos preocupados, nós não ficamos tensos, nós não ficamos apavorados e não aconteceu nada? Pode pensar, quantas vezes a gente estava na escola, eu arrancava os cabelos porque não ia passar dinheiro, passava, né? Aí depois ficava arrancando os cabelos porque não ia pagar a dívida, pagava. Depois arrancava os cabelos porque não ia ficar doente, ia morrer, não morria. Eu acho que todo mundo aqui já ficou muito medo de morrer um dia, e aí não morreu. Tem gente que fica decepcionado. Tudo bem, eu entendo. Mas nós podemos fazer então uma autoterapia, conversar conosco mesmo. Pensa, se tranca no quarto, né? Devagarzinho, porque vai ficar lá. Tem gente que gosta de falar alto, porque lá a gente não estava escutando muito no passado. Então conversa. Ela achou interessante. Aí eu fiz uma brincadeira ousada com ela. Eu falei, olha, a física quântica me ensinou que nós vivemos em termos de possibilidades. Os quânticos dizem assim, tudo é possibilidade, isto é, pode acontecer qualquer coisa, está em nível de possibilidade. Quando eu entro naquele campo, eu materializo, eu concretizo. Então, tudo é possível. Então eu falei para ela assim, olha, você está com 50 anos, eu gostaria, numa outra brincadeira mais ousada, que você conversasse com uma pessoa que vai te visitar aí na tua imaginação. É você com 70 anos, saudável, forte, bem emocionalmente, bem trabalhando, 70 anos. Ela me olhou com uma cara estranha, como assim? Falei, dentro das possibilidades, ela pode morrer amanhã, tudo bem, é uma possibilidade. Mas ela pode viver 100 anos, é uma possibilidade. Tudo é possível. Isso é física, isso é ciência. Então, tem uma parte de você que vai chegar nos 70 anos bem, melhor que você está agora. Só vai ser mais difícil engravidar com 70 anos, mas tudo bem, quem sabe a ciência chega a alguma coisa lá, né? Ela me olhou espantada, falou, mas como assim? Falei, é uma possibilidade. Mas doutor, eu só penso que eu vou morrer. Eu penso o tempo todo que eu vou morrer. Então eu não consigo ver futuro. Falei, lógico, o depressivo não consegue ver futuro. E eu penso que eu vou morrer, ela falou, por causa de uma coisa que eu faço que eu sei que eu vou morrer. Eu falei, como é que você sabe que vai morrer? Então me conta. Ela falou, porque eu fumo. Eu falei, então, ela aprendeu, isso é aprendizado, que todo mundo que fuma, certeza matemática que vai ter câncer. E eu lembro do Divaldo, né, numa palestra contando, que um orador espírita foi numa cidade fazer uma palestra contra o cigarro. E chegou lá, porque o cigarro isso, o cigarro aquilo, e metendo pau no cigarro, e falando E daqui a pouco, diz que levanta um senhorzinho de uns 80 anos, no meio da plateia. Professor, pois não, o senhor tem quantos anos? Tem 80 anos. Acredito que não fuma, né? Não fumo, nunca fumei. Puxa, tá vendo? Olha que beleza, 80 anos, nunca fumou, que coisa interessante. E eu, professor, pois não, eu quero falar alguma coisa, eu quero. Espera um pouquinho, professor. Aí ele vira lá pro fundo do salão, papai, né? Levanta um papai de 102 anos.
Papai tem 102 anos, fuma desde os 15 anos. Calma, as coisas não são matemáticas. Já falei que o câncer tem 100% de proposta emocional. Não vou dizer aqui, claro, que o cigarro é bom, mas também não vou me atrever a dizer que é certeza que quem fuma vai morrer de câncer. Também não vou. É outra conversa. Temos que sair desse patamar e conscientizar. Um dia eu vou me trabalhar para parar de fumar. Tudo bem, excelente. Mas não, ela regalou uns olhos desse tamanho porque eu leio um médico alemão que ele, na estatística dele, 50% das pessoas que fumam tem câncer de pulmão. E 50% dos que não fumam tem câncer de pulmão. Ele fala que então não é isso que é o... Tudo bem, a ciência tem outros papos, tudo bem, a gente vai, mas eu não posso colocar uma certeza matemática. Ela falou, mas é verdade? Eu falei, é verdade. Eu acho interessante você parar de fumar por outras coisas, mas não que você vai ter câncer, vai morrer. Então quer dizer que eu posso ficar viva? Olha, ela ali naquele momento ampliou uma perspectiva de vida, porque tirou um conceito aprendido, muitas vezes errado. Então eu digo, muitas vezes o aprendizado fala, quem fuma vai ter câncer, quem fuma vai ter câncer. Quem antes fumava e não sabia disso, não tinha. E agora quem fuma tem câncer por quê? Porque aprendeu. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente aprende. E aprender a questionar, né? De novo, não vão sair daqui, o doutor Gomes disse que é bom fumar. Entendam bem que eu disse. Uma coisa não pode ser radical. Claro que é muito melhor se você não precisar disso, né? Mas não pode fixar, porque aí a crença pode matar mais do que o próprio cigarro. Não sei se vocês estão entendendo, importante deixar bem claro. Os flagelos destruidores têm alguma utilidade do ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam? Sim, eles mudam muitas vezes as condições de uma região, mas o bem que resulta disso somente é percebido pelas gerações futuras. Isto é, os flagelos da comunidade, do planeta, do país ou pessoais sempre vão trazer um benefício, mas que muitas das vezes nós não vamos perceber agora. Quando estamos doentes, não estamos percebendo que aquilo vai trazer um benefício, mas aquilo é um mal necessário. Os males necessários fazem parte da constituição do nosso planeta. O nosso planeta precisa mal necessário. Tem outros planetas, tem os planetas mais adiantados, não precisam de males necessários. O bonito dessa história é que muito provavelmente nessa transição que o planeta está chegando, nós estamos indo para um momento em que o planeta Terra não vai mais precisar dos males necessários. Então um treinamento que eu entendo que nós precisamos fazer é já viver nesse sentido. Isto é, os males que me acontecem, eu transformo, eu observo, eu mudo o enfoque para que eles sejam crescimentos. Eles não vão ser mais males, eles vão ser informações. Informações que eu vou aprender a dirigir para o meu crescimento, para o meu progresso. Nesse mesmo caso, interessante, duas perguntas que tinham aí. Há 10 dias, a mãe desencarnou, gostaria de saber o que pode fazer para auxiliá-la no plano de vida após a morte, que ela está frequentando o centro há pouco tempo. Excelente. Só o fato de você estar aqui e pensar nela, e vibrar por ela, rezar por ela, para que ela esteja bem aonde ela estiver. Não peça para ela vir, mãezinha, vem aqui, ficar lá comigo. Não, que ela esteja bem. Então você pode o quê? Imaginá-la num hospital no plano espiritual. Imaginá-la sendo atendida por familiares que já estejam no mundo espiritual, para que ela seja acordada, para que ela seja despertada, para que ela seja tratada como alguém que realmente precisa ir para um hospital, ser tratado, porque a vida continua muitíssimo parecida com o que nós vivemos aqui, muito parecida. Poucas as diferenças, e às vezes a gente até se confunde, porque a gente não percebe, né, que desencarnou. Muitas vezes eu acordo de manhã e falo, será que eu estou vivo? Será que eu não estou vivo? Aí eu tento passar pela parede do quarto. Eu já tenho uns galinhos aqui, porque às vezes a gente acorda tão perturbado, né? Mas será que eu estou vivo? Não estou vivo? E eu vou no pá, ainda estou encarnado, né? Entendeu? Não, é verdade, porque senão nem adianta perguntar para minha mulher, você está me vendo, eu estou vivo? Porque ela é vidente, é capaz dela me ver espírito e, entendeu? Não.
Aí você levanta, olha para a cama para ver se não está teu corpo lá. Até não, né? Agora, você pode olhar teu corpo, você está só desdobrado, tudo bem, né? Aí você vai percebendo, mas muitas vezes, né, as pessoas desencarnam e não sabem que desencarnar, né? Para você que está chegando agora aqui, desencarnar é uma maneira do espírita falar do falecimento, né? Porque sai da carne. E rapidamente, olha que interessante, tem um trauma de criança com medo de baratas. Diz que é espírita há mais de 20 anos e se envergonha por causa dessa situação. Não se envergonhe, porque fobias são traumas que nós tivemos quando a gente não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Tá? Então, medo de barata, que é um absurdo. Outro dia uma pessoa me falou e eu fiquei pensando, ela tinha pânico de barata, que ela entrava numa casa, por exemplo, e se ela sentisse que tinha uma barata, ela saía correndo, de atravessar a rua sem ver, sabe aquela coisa de fobia? Aí ela falou que tinha um outro medo junto, que era um medo muito grande de ficar em lugar fechado. Eu falei, lugar fechado, cheio de barata, lembra o quê? O que lembra para vocês? Lugar fechado, cheio de barata? Não lembra nada para vocês? Caixão, né? Então, quando a gente desencarna, alguns de nós ficamos muito tempo ainda no corpo, e as baratas vêm lá fazer o lanchinho delas, que faz parte, e a gente está lá. Se nós ficarmos grudados no corpo, nós vamos sentir realmente toda essa interferência, e isso vai dar um desespero danado, não dá nem para imaginar. Então eu falei, provavelmente foi o quê? Um desencarne, onde a pessoa não largou o corpo, né? E aí, claro, as baratas ficaram comendo a pessoa viva. Não era viva segundo ela, no espírito, mas o corpo não estava mais. Então, a brincadeira para a gente largar o corpo, você vai hoje lá no teu guarda-roupa, pega a melhor roupa e fica imaginando que você dá para a primeira pessoa que passa, para ver o quanto nós estamos de apego ainda ao nosso corpo. Que Jesus então possa nos dar toda a confiança e a força, para que a gente aprenda a lidar com os nossos flagelos e os eventuais flagelos, para que nós possamos aprender a solidariedade. Muito obrigado.